Episódio inusitado que aconteceu na Índia tem chamado a atenção do mundo inteiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar do elefante que tirou a vida de uma senhora de 70 anos. Eu quero dizer para vocês que praticamente todos os jornais do mundo estão falando sobre o assunto. Mas o que chamou a atenção e o que desperta as matérias, as manchetes dos jornais, não foi simplesmente o fato do elefante ter pisoteado até a morte aquela senhora de 70 anos. Mas o que aconteceu logo após é o que tem gerado a discussão, né, na TV e nas redes sociais. É que no funeral daquela senhora, onde todo mundo estava ali se preparando para se despedir, né, das últimas homenagens, o elefante voltou lá com outros elefantes, o mesmo elefante. Foi lá na casa onde estavam fazendo a cerimônia fúnebre e pisoteou novamente aquela senhora. Acabou com tudo, sabe? E todo mundo ficou sem entender o porquê. As autoridades competentes, os estudiosos, ficaram matutando, querendo trazer uma explicação. Só que existe uma explicação, outra vertente de entendimento, que é sobre essa vertente que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Tem alguém dizendo, explicando, mostrando a possibilidade de ser demônios? Aí eu te pergunto, os espíritos malignos podem ter influência nos animais? Vamos entender os detalhes do fato para depois nós comentarmos. Depois que o elefante voltou e destruiu, pisoteou ela novamente, gente, e destruiu ali tudo, eles foram embora, conseguiram expulsar os elefantes, aquela manada. Só que, mais uma vez, ele voltou, gente. Ele voltou com outros amigos e destruíram por completo a casa daquela senhora, as casas vizinhas. Eles destruíram tudo. As pessoas subiram nas árvores e ficaram ali praticamente 24 horas até eles irem embora. Mas de fato o que aconteceu? Aparentemente eles estavam ali se vingando. Será que os demônios podem se apoderar dos animais? Ou será que foi algo assim natural, que faz parte da natureza? A minha opinião, já aqui direto para vocês, de forma alguma. Animais não têm esse tipo de comportamento. Pode vir aí biólogo, estudioso, cientista, tentar trazer uma verdade, mas eu não creio, não acredito. Isso não é um comportamento normal, natural. Demônios podem ter influência em animais? Podem sim. A Bíblia Sagrada diz isso. Jesus, ele chegou em Gadara e ali em Gadara existia um rapaz conhecido como Gadareno. Ele não tinha muita relevância para a sociedade, mas para Jesus ele tinha. As pessoas chamavam ele de o Gadareno. Ele é de Gadara. E a Bíblia diz que ele estava endemoniado. E Jesus, quando desceu do barco, ele se dirigiu àquele homem e aquele homem se dirigiu a ele, né? Ele vivia nos cemitérios e as pessoas amarravam ele quebrava as correntes, as cadeias. E todas as vezes que as pessoas amarravam aquele homem, ele se soltava. E quando Jesus se aproximou dele, ele disse: Jesus, filho de Davi, aqui viestes nos atormentar antes do tempo? Aí Jesus perguntou: quem é você? E ele disse: nós, não é quem sou eu, é quem somos nós. Nós somos legiões, porque nós somos muitos. Uma legião, gente, é em torno de 6 mil. 6 mil soldados, 6 mil anjos, 6 mil demônios. Aquele representante do inferno, dos demônios, disse: nós somos legiões, nós somos muitos. Aí Jesus disse assim, aí eles pediram a Jesus: não nos atormente antes do tempo. Eles estavam falando do julgamento final, com medo de Jesus aprisionar ele no inferno ou em alguma prisão eterna. Porque alguns demônios ficaram presos em prisões eternas. Quando Lúcifer, quando Satanás pecou e foi jogado do céu para baixo, veio ele e seus anjos. Mas alguns dos anjos ficaram presos em cadeias eternas. São tão violentos que Deus não permitiu que ele viesse e tivesse contato aqui com os homens.
sabe? Então ele disse, não nos atormentem antes do tempo. Aí Jesus, tinha uma manada de porcos assim, em torno de 3.000 porcos. Tem os judeus que pastoravam aqueles porcos. Eles pediram aqueles demônios para entrarem nos porcos. E Jesus consentiu. Aqueles demônios entraram nos porcos e os porcos se precipitaram num despenhadeiro que tinha ali e todos eles morreram. Certo? Os porcos eram considerados imundos para os judeus, como hoje ainda são considerados imundos para os judeus tradicionais. Certo? Então nós vemos aí uma evidência clara, nítida, real, de que o diabo e os demônios podem sim se apoderar de animais. E o que aconteceu ali, eu vou no pensamento de alguns que entendem que sim, que ali há uma intervenção diabólica naqueles animais. Haja vista a Índia, umas pessoas dizem que na Índia tem em torno de 33 milhões de deuses. E outras pessoas dizem assim, que esse número está equivocado. Na Índia tem em torno de 330 milhões de deuses e não 33 milhões de deuses. Então existem muitos deuses ali na Índia que são cultuados, que não é o Deus verdadeiro, certo? E nós sabemos, gente, que Deus só existe um. O que passar disso são espíritos que não fazem parte da glória de Deus. Entendeu? Que não são de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Os espíritos que recebem adoração, veneração, segundo a palavra de Deus, não são de Deus. Os anjos de Deus não recebem adoração. Recebe Satanás, os demônios, os espíritos, esses sim recebem adoração. É bíblico, Jesus condenou a adoração a outros deuses. Quando Satanás apareceu para Jesus, quando ele estava sendo tentado lá no deserto, capítulo 4 de Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, e Jesus estava sendo tentado, o diabo apareceu para Jesus e pediu para Jesus, ele viu que Jesus estava com fome e pediu para Jesus transformar as pedras em pães. Jesus disse, Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus, ou melhor, Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Depois o diabo levou Jesus para um lugar assim, para o pináculo do templo e pediu para que Jesus, ou melhor, levou Jesus para um lugar muito alto e pediu para Jesus se precipitar dali, porque o diabo disse a ele assim, ó, se você se precipitar daqui para baixo, está escrito lá nos Salmos que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para eles te guardarem, para que não tropeces com teu pé em pedra nenhuma. Sabe? Aí Jesus também usou a Bíblia para Satanás e disse assim, também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí o diabo levou ele lá no pináculo do templo e mostrou todos os reinos da terra e disse, olha, tudo isso aí é meu, foi me dado. Ele é o pai da mentira, nada é dele, gente, nada é dele. Nem a casa que ele vai morar é dele, tá entendendo? Aí ele mostrou todos os reinos e disse, olha, tudo isso aí é meu. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Aí Jesus disse, está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu acredito que ali sim foi uma intervenção espiritual do mal, sim. Eu sei que irão aparecer aqui aquelas pessoas que sabem mais do que eu, né? Eu não sei de nada, eu sou... Um rapaz me perguntou aqui, você se considera um profeta de Deus? Aí eu fui dizer a ele o que é que eu me considero. Eu me considero um zero à esquerda. Eu me considero um pedaço de barro. Um pedaço de barro, um caquinho do vaso que quebrou. Entendeu? Eu me considero ninguém. Que Deus é tudo e eu não sou nada. Entendeu? Pecador, carente da glória, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Eu sou essa pessoa. E precisa aprender todo dia e me humilhar todo dia para, através da misericórdia dele, eu chegar lá, em nome de Jesus, se Deus quiser. Então, gente, eu acredito piamente que foi uma intervenção espiritual, demônios agindo ali, sabe? Porque o campo ali, o ambiente é propício. E existem muitas brechas que abrem essa possibilidade para acontecer todo esse tipo de coisa. Não sou dono da verdade. Alguém vai dizer que isso aí
tem uma explicação natural, os inteligentes, tudo bem, eu aceito, ou melhor, eu escuto a sua explicação, que pode sim, que os elefantes têm uma memória fotográfica muito grande, sabe? E eles estão fazendo isso revoltados porque o homem estão invadindo o seu habitat, estão destruindo a sua morada, invadindo as florestas, e eles estão revoltados contra o homem. Sim, isso existe? Existe. Mas a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Para ser espiritual, para compreender as coisas espirituais, você tem que ser espiritual. E tá lógico, tá explícito que existe um quê espiritual aí, uma manifestação espiritual aí desses elefantes. Ele não só foi simplesmente porque o elefante ficou com raiva da mulher, foi lá, tirou o dono da vida, depois foi lá, pisoteou novamente, destruiu aquela cerimônia, depois voltou de novo e destruiu tudo. Gente, são sinais de que o mundo espiritual é muito presente nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade que vocês têm me dado de estar aqui trazendo notícias, novidades, assuntos relacionados à palavra de Deus. Me siga, compartilhe, se inscreva, comente, tá bom? Eu sou Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.